rever a todos nessa nova oportunidade de estudo que nós temos na noite de hoje. Hoje, particularmente, nós vamos discutir um pouco sobre uma página existente dentro da obra básica, intitulada O Homem de Bem. Essa página, muitos de nós temos a convicção de que ela é um material apresentado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, quando fala sobre os caracteres do homem de bem, dentro do capítulo Sede Perfeitos. Mas, a bem da verdade, essa mensagem ela já estava presente no livro dos Espíritos, na parte específica sobre da perfeição moral, quando Allan Kardec vai discutir as características da perfectibilidade do homem, ele já apresenta esta mensagem no livro dos Espíritos, mostrando para nós que desde o surgimento da mensagem espírita, e não 7 anos depois, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, mas logo no começo da mensagem espírita, ele já havia percebido um desdobramento moral para os conceitos que o Espiritismo apresenta. E isso é muito impactante, porque a primeira tendência de todos aqueles homens que estavam se defrontando com notícias tão fortes sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte, a comunicabilidade dos espíritos, os inúmeros processos mediúnicos, o impacto de um fenômeno de materialização, ou seja, eles estavam lidando com uma série de fenômenos incríveis. Mas Allan Kardec, surpreendentemente, não se seduz por essa possibilidade de se prender apenas aos aspectos que diziam respeito ao que nós podemos chamar de mecanismo da vida imortal, a lei que rege a mediunidade. Não, ele vai muito além disso e já começa, em O Livro dos Espíritos, a discutir de maneira bastante profunda as consequências morais desse conhecimento. Em 1857, quando ele publica O Livro dos Espíritos, ele tinha apenas 1 ano e meio de contato com a mensagem espírita. 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ele entra em contato com a mensagem espírita, porque é em meados de 55, e já no começo do ano de 57, ele já publica o livro, que foi para o prelo bem antes de abril, quer dizer, você teve um tempo muito curto para se apropriar desse conhecimento todo, 1 ano e meio, para poder preparar a obra e entregá-la para a produção do livro. É muito impressionante a condição dele rapidamente se apropriar desse saber e conseguir encontrar as reflexões morais que são consequentes de todo o conhecimento que o Espiritismo apresenta. E já ali, em O Livro dos Espíritos, ele vai apresentar uma parte da obra chamada As Leis Morais, já mostrando que, nesse momento, ele já entendia que aquele conhecimento que estávamos travando não era um conhecimento para ser buscado apenas para o saber das nossas intelectualidades, mas que aquilo seria uma lição para as nossas almas. Retirar da informação da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade da alma, as consequências do comportamento do homem na sociedade. E isso é muito belo, porque ele vai, a partir daqueles fenômenos que eram puramente mediúnicos, construir uma doutrina filosófica, encontrar os desdobramentos morais de todos aqueles saberes. E daí, já em O Livro dos Espíritos, ele vai reunir uma série de manifestações de como devem viver os homens para que eles consigam ser adequados ao propósito superior da vida. Ele poderia, de repente, na hora que estava construindo esse texto, falar sobre o espírita, o perfil do espírita, como se esse fosse o objetivo da mensagem, como se o objetivo do espiritismo fosse
fazer espíritas, criar espíritas. E ele diz que não, que o objetivo é fazer homens de bem. Pessoas que possuam em si os valores ético-morais essenciais para a construção de uma sociedade melhor. O modelo que ele apresenta de conduta do homem nesta proposta, nesse texto, é um desenho que não se assemelha em nada com o mundo de provas e expiações. Não. As características do personagem que é composto pelos vários instrumentos apresentados no texto não são características que a gente possa dizer, isso é um perfil típico do mundo de provas e expiações. Não é. Ele chama para a conduta dessas pessoas uma série de virtudes que nós não vemos com certa frequência no nosso mundo de provas e expiações, mas que são, na verdade, grandes chamamentos para que a gente consiga alinhar o nosso proceder com aquilo que a doutrina espírita nos aponta como sendo o roteiro ideal para alcançarmos a felicidade. Ele vai reunindo, portanto, dentro do texto, a forma de viver que vai ser coerente com tudo que foi debatido nas leis morais. Ele vai trazendo das leis morais e vai organizando um texto para oferecer um perfil típico do homem, que ele, na falta de, a gente pode esperar um texto assim, na construção de um espírita, não. Ele fala que é um homem de bem. Se nós formos olhar o corpo da mensagem, ele não fala especificamente sobre as verdades espíritas. Ele fala sobre as verdades espirituais, mas não espíritas. Não existe reencarnação no texto. Não existe mediunidade nesse texto. Não fala nada de pluralidade dos mundos habitados. Não. Ele fala de fé, verdade. Ele fala de fé, fala da confiança em Deus, fala de fé no futuro, fala dessas partes que está presente nas outras religiões. Não é um atributo da doutrina espírita falar a respeito desse assunto. Nós podemos encontrar essas verdades em outras doutrinas. Portanto, não é um texto exclusivista, não é um texto formado para que a gente diga assim, nesse formato aqui, só vai funcionar aqueles que são espíritas. Quem não for espírita não vai conseguir viver isso. Não, pode sim. É um texto lindo, exatamente porque ele não se prende a analisar unicamente atributos que os espíritas deveriam ter. E ele vai trabalhar esse texto apresentando para nós características da conduta da criatura humana em cima de 3 eixos distintos. Ele tem um eixo específico, que é um eixo voltado na relação do homem com Deus, que é o menor dos eixos. Nesse eixo, Allan Kardec vai falar especificamente da fé, das características da fé que esse homem tem. E ele vai pensando essas verdades espirituais que estão presentes nesse texto, não de outras informações de outros lugares. Ele vai pegando do próprio texto que já está escrito antes. Ele vai dizer, isso aqui é importante, ele vai juntando. E sobre a questão de Deus, só tem um aspecto específico, que é a fé. E nesse aspecto, ele junta 4 características do homem. 4. Uma delas é depositar a fé em Deus, que era lógico. Deposita a fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ou seja, ele tem uma característica que a fé é desenvolvida. O segundo ponto que ele coloca também sobre a fé na relação com Deus é que sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e ele se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Uma terceira característica é que ele teria fé no futuro e ele não se prende aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Não. Os bens espirituais se colocam acima dos bens materiais. E ele compreende que as dificuldades, os dramas da vida, as dores da existência,
as decepções, são circunstâncias que a vida lhe convoca a viver, e ele não murmura contra isso, porque uma vez que ele aceita as determinações de Deus, ele as toma sem murmurar. Esses 4 pontos são os pontos da mensagem que estão voltados para Deus. Em seguida, ele apresenta uma segunda parte, composta de 6 pontos, que é o homem diante de si mesmo. E ele vai abrir esse homem diante de si mesmo em 6 aspectos distintos. O primeiro deles é sobre o autoconhecimento. Ele vai apresentar várias colocações sobre como que o homem de bem se conhece, que ele se analisa, ele se interroga, ele verifica a sua consciência, verifica se ninguém tem que se queixar dele, ele verifica se ele fez tudo que os outros gostariam que ele tivesse feito, ele fica perguntando se ele não violou a lei em algum local, se ele não fez do mal, se fez todo o bem que podia. Então, ele tem uma preocupação autocrítica muito grande. A segunda coisa dessa parte do eu diante de si mesmo é ele não se coloca como alguém superior. Ele diz que ele precisa compreender e aceitar a imperfeição dos outros, porque ele também é imperfeito. Então, ele não se põe na condição de superioridade espiritual. Isso é muito interessante. Ele tem uma percepção de que ele não é grandioso e, portanto, ele não critica as pessoas. O terceiro ponto é sobre a humildade, na qual ele diz que ele não procura dar valor às coisas que ele tem, e ele aproveita, tanto quanto possível, todos os reveses da vida, para que ele, em todas as condições, possa ser proveitoso às pessoas. Ele não se deixa passar por inútil, ele sempre se humilha e procura fazer. Destaca também a questão da transformação moral, a busca de se autoconhecer para se transformar, trabalhando incessantemente em vencer as suas imperfeições. Com relação aos bens materiais, diz que o homem de bem desfruta desses bens, mas ele não deixa com que esses bens o ceguem. Não deixa que ele fique cego por conta disso. Ele não se envaidece da riqueza e não se envergonha da sua pobreza. Usa os bens materiais, mas não abusa. E compreende que é tudo apenas um depósito. E por último ponto, dessa relação do homem, no que diz respeito à compreensão dele com relação ao que ele deve viver, ele fala especificamente do perdão. Ele perdoa as pessoas, ele só lembra dos benefícios, não faz alusão ao mal que recebe. E isso, portanto, é uma grande característica dele nesse mecanismo de desenvolvimento da relação com o outro, com consigo mesmo. Ele é, portanto, dotado dessas características como sendo o instrumento que ele encontrou para se aproximar da perfeição. E depois, num espaço mais largo da mensagem, ele vai trabalhar outros aspectos que dizem respeito à compreensão dele diante, não de Deus e não diante de si próprio, mas diante do outro, em que ele vai apresentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos importantes sobre a sua relação com o próximo, porque esse momento é o momento mais rico da mensagem, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem muito interpessoal, né? Então, você vai encontrar muito da fala do homem de bem relacionando ao homem com o outro, aonde se apresenta o nosso tema específico da noite de hoje, que são as nossas crenças e as raças. Como é que ele lida com essas verdades na ótica que o Espiritismo lhe pode oferecer. Então, aqui ele coloca 7 pontos distintos que o homem de bem valoriza na relação com o outro. A primeira delas, que tem a ver exatamente com o pensamento que ele tem sobre os outros, passa por isso que temos para discutir hoje, que são as discussões sobre liberdade.
O contrário de liberdade, escravidão. E ele tem 2 pontos da mensagem que falam sobre a liberdade. O primeiro deles é sobre essa questão da liberdade no aspecto da liberdade de opinião, da liberdade de crença. Olha o que ele diz. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e depois não lança anátema nos que não pensam como ele. Uma lição bastante importante para os nossos dias atuais, onde nós estamos com tanta intolerância política no nosso país. O homem de bem, ele respeita as opiniões de todas as pessoas e ele não lança anátema sobre aqueles que não pensam como ele. Muitos de nós, apesar de sermos espíritas, estamos tendo uma conduta nas redes sociais bem distante disso. Temos tido como hábito atacar as pessoas, falar mal dos outros, apresentar, de certa maneira, uma fala agressiva em que nós ofendemos os outros, nós criticamos as pessoas de maneira muito intensa. E está passando da hora de nós fazermos um recuo nessa forma agressiva de nós nos comunicarmos nas redes sociais, entendendo até que, pelo fato de sermos espíritas, não cabe esse tipo de situação. Então, nessa parte das crenças, aí você vai encontrar esse primeiro ponto da liberdade. As crenças aqui, entendidas como crenças tanto religiosas, como as crenças no sentido de visão de mundo. Existem muitas pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa. Existem muitas pessoas que pensam de forma distinta de nós. E não nos cabe, pelo fato deles pensarem diferente da gente, que nós temos que agredi-los, atacá-los, ofendê-los. Então, o homem de bem, ele respeita todas as crenças. Que crenças são essas? As crenças religiosas, as crenças políticas. Não faz sentido, gente, nós estarmos nos dividindo nas redes sociais, ofendendo as pessoas, perdendo os amigos, saindo do nosso equilíbrio e promovendo um processo de perturbação sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós, usando do conhecimento que temos, entramos nas redes sociais, ficamos perturbados, trazemos a perturbação para a nossa casa e não percebemos que nós estamos sendo usados pelos espíritos inferiores. Espírito superior nenhum sugere ódio. Espírito superior nenhum estimula briga, confusão, divisão, rachas. Se alguém está agredindo alguém, não está a serviço do bem. Eu posso escolher um direcionamento político na minha vida para ser de esquerda, para ser de direita, não tem nenhum problema com isso. Agora, se eu for para um lado ou for para o outro, eu não posso agredir as pessoas. Porque na hora que eu agrido, eu estou negando a base da doutrina. Na última frase do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, no término da conclusão, existe um trecho escrito por Santo Agostinho que diz assim: jamais os bons espíritos estimularam a violência, os ódios entre os partidos. Então, se tem ódios entre os partidos, não é estimulado pelos bons espíritos. Qual é a conclusão? É que se eu odeio, eu estou a serviço dos espíritos perturbadores. Nenhum espírito, por mais evoluído ou involuído que ele seja, mas seja bom, vai sugerir que nós odiemos alguém. Se nós estamos servindo para um processo de ódio, de desamor e de violência nas redes sociais ou nas conversas no ambiente de trabalho ou dentro de casa, do ponto de vista das crenças religiosas e das crenças políticas, nós não estamos sendo bem orientados do ponto de vista espiritual. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso? Pode ficar à vontade, gente. Se não quiser fazer através do microfone, pode colocar aqui que eu faço para ele. Dou-lhe uma. Ninguém tem dúvida quanto a isso? Todo mundo muito comportado. Não, dúvida, são tantas dúvidas que aí a gente nem sabe qual delas vai Pode escolher. colocar.
Coloque João. Você sabe que eu não sou João, né? Ai, meu Deus. O tablet dele é melhor para mim. Fale, diga o que você quer. Não, a questão do homem de bem. Não, ainda não estou conseguindo formular. A pergunta não está formulada aqui para falar. Ô, Jorge, Independente da pergunta, eu quero saber se essa discussão sobre os aspectos da nossa participação como no ambiente político, se ela está clara que a gente não pode ofender as pessoas. Ok, Eliette, nós não podemos ser omissos. Verdade. Porque o homem de bem, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, toma sempre a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses em favor da justiça. Então, nós temos que nos posicionar, mas não atacando. Nós temos que nos posicionar defendendo. A gente se manifesta politicamente por amor e não por ódio. Se eu me manifesto por ódio, é porque eu ainda não entendi o propósito que eu tenho. Então, se eu quiser ter algum tipo de manifestação, de participação no ambiente político, eu posso ter qualquer um que seja, mas eu não posso, de jeito nenhum, ter uma manifestação que agrida as pessoas, que ofenda os outros. O nosso propósito tem que ser sempre um propósito construtivo. Isso que eu estou falando é para o espírita, mas para o movimento espírita, jamais qualquer tipo de participação política. O movimento espírita não pode trazer para dentro da casa nenhuma discussão desse tipo. Jamais. Mas os espíritas individualmente podem. Graziele, fale, você está com a mão levantada há um tempão aí. Pode falar, diga. Obrigada, Jorge. Obrigada por compartilhar o conhecimento com a gente. Acho esse tema muito importante, porque às vezes surge até num grupo, né? No grupo, algum debate, porque nós estamos vivendo um momento de muita polarização no campo da política. E ser político é preocupar com o bem do outro, né? A etimologia da palavra política já é isso. Já é alguém que se preocupa com o outro. O contrário de quem seria egoísta, de quem não se preocupa com o outro. Então, é importante essa preocupação, esse cuidado, esse debate, mas todas as vezes que eu paro para pensar em alguma questão que eu estou incomodada, eu me lembro da carta de Paulo, a 13, que fala sobre o respeito às autoridades. Então, independente de concordar ou não, de aceitar ou não, de ser de partido político ou não, a gente precisa respeitar quem é a autoridade. Não significa concordar ou aceitar a situação, né? Mas tratar a situação com o maior respeito possível no campo exato da política, no campo da organização das coisas e não das paixões pessoais. Então, eu gostei muito da sua fala. A gente tem que respeitar as autoridades e as não autoridades também. Porque não é porque a pessoa sai de um cargo político, agora saiu, agora vai apanhar. Também não dá. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Como também a gente não pode ficar torcendo para que o pior aconteça, para que eu tenha razão. O que também é uma coisa muito perigosa. Eu vou falar aqui, eu vou sair um pouquinho do tema e vou encostar um pouquinho no aspecto mais político, mas eu já volto. Nós tivemos agora um problema nos Estados Unidos com a questão do Afeganistão, vocês viram, né? Os Estados Unidos saiu e acabou deixando um equipamento absurdamente grande lá. Deixou 200 aviões, 600 mil armas, 75 mil transportes. Então, foi assim uma coisa muito ruim, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então, eu não posso festejar o erro do governo norte-americano porque eu não gosto do presidente norte-americano. Ele errou, ótimo, vamos tirar... Isso não faz sentido. Porque conspirar contra um governo é querer estabilizar o mundo. Isso não faz o menor sentido. Isso não é uma prática de amor. Isso não é uma prática querendo a harmonia do planeta.
Então, veja, se eu tenho meus obsessores, cada um de nós tem o seu, imagine um homem desse que está num comando. Quanta pressão espiritual existe em cima de uma pessoa dessa? Quantos conflitos? Você acha que esse homem está dormindo com isso que aconteceu no Afeganistão? Ele não deve estar dormindo. Ele deve estar numa pressão terrível nas redes sociais e tal. Então, não faz sentido que a gente venha ainda criticar ainda mais. O que faz o homem de bem nessas circunstâncias? Ele respeita todas as crenças e todas as posições. Então, na parte da questão de liberdade, nós vamos ver perfeitamente que o homem de bem, ele não participa querendo destruir as coisas, querendo atacar. E quando se fala de crenças, não tem só as crenças políticas, tem também as crenças que são relacionadas ao aspecto religioso. Não faz sentido, porque eu sou espírita, ficar decorando o versículo para atacar os protestantes ou para atacar os católicos. Isso é infantilidade. Chegar, você é católico? Então toma, explica aqui esse versículo. A gente não faz isso. A gente respeita as crenças. Quando nós fazemos palestra na Casa Espírita, que nós tocamos em outras doutrinas, é sempre para ver o positivo. É sempre para destacar os aspectos bons. E se nós, por algum motivo, criticamos alguma coisa da Igreja Católica da Idade Média, que a gente vai comentar, que na Idade Média teve a Inquisição, teve isso, teve aquilo, a gente coloca e se põe dentro da cena, não põe os outros. Diz assim, o que foi que nós fizemos na Idade Média? Pergunta, Tereza. Diga. Oi. Pode falar, Posso Ouvir. perguntar? No Livro dos Espíritos, tem uma questão lá, quando eles falam que o mal se propaga por causa da omissão dos bons, não é isso? Isso, omissão dos bons. E nós sabemos que lá em Brasília, lá nós tínhamos uma bancada que representa os espíritas, correto? Então, nós não estamos vendo essas pessoas se manifestarem, nós estamos vendo os evangélicos participar, né, com bastante ênfase, Igreja Católica, e os espíritas que deveriam dar a sua contribuição nessa hora para orientar os companheiros espíritas, eu não vejo esse trabalho, entendeu? O que você acha dessa minha pergunta? Jorge, um momento só, por favor. Marinete, por gentileza, querida, você clicou em apresentar, fazer a apresentação. Você poderia, por gentileza... Vai, Fábio, o que está acontecendo? Aí, agora deu certo. Está tudo bem, né? Jorge, pode continuar. Olha, o movimento... eu posso ter algum deputado, algum senador, algum tipo de pessoa que represente algumas pessoas que são espíritas, mas ele não representa o movimento espírita, porque o movimento espírita ele não tem esse braço mais político partidário, a gente não vai ter. Agora, você pode ter pessoas que defendam as ideias espíritas. Por exemplo, o espiritismo não é favorável ao aborto, o espiritismo não é favorável à pena de morte, o espiritismo não é favorável a um processo de eutanásia, de suicídio assistido, porque ele será sempre a favor da vida. Então, na hora em que você tem uma pauta dessa, não são esses representantes, entre aspas, do movimento espírita que falariam, não é? Mas todos os outros que são espiritualistas, no sentido abrangente da palavra, poderiam atuar. Existe um pouco de preocupação dentro do movimento espírita, se você, de repente, vai fazer uma representação do movimento dentro da Câmara Federal. É meio perigoso, porque a gente pode não perceber, mas, de repente, a gente pode ir fazendo uma aliança com o poder e isso nos tirar da neutralidade saudável que o movimento espírita possui. Mas é assim, o movimento espírita ele tem que ser neutro, mas os espíritas podem se posicionar, são pessoas, eles têm todo o direito de se posicionar, sendo que todo o posicionamento que eles têm obedece à regra de que eles têm que ser a favor do amor, a favor do bem.
e nunca contra, atacando, vai para a rede social para falar mal dos outros. Isso não faz sentido, isso não é a postura que a gente espera do movimento espírita. Tem tanta coisa boa para fazer que não dá para a gente ficar atacando a crença dos outros dentro das redes sociais. E quando eu falo crença, eu estou falando religião, eu estou falando visão política, porque também são crenças que as pessoas possuem, e não é nosso interesse constituirmos um exército de pessoas para ficar, de certa forma, agindo de maneira violenta contra outros que conosco convivem. Não sei se me faço claro. Ok, obrigado. Estou satisfeito. Vamos para frente. Então, a primeira das características da relação do homem com o outro, no homem de bem, é da lei de liberdade. A segunda característica que a gente encontra dentro da chamada mensagem do homem de bem também tem a ver com isso que nós estamos falando hoje. São os aspectos da igualdade que estão presentes dentro dessa mensagem. Lá está dito que o homem de bem tem a seguinte postura: se a ordem social colocou sob seu comando outros homens, ele os trata com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele usa da autoridade, se ele tiver, para levantar as pessoas e não para esmagar as pessoas. Então, o homem de bem, se ele tem poder, ele não esmaga o outro, ele não pisa na pessoa. Ele resgata a pessoa e coloca numa condição de igualdade. E ele diz que ele evita tudo quanto possa tornar penosa a condição subalterna daqueles que se encontram. Então, se ele tem uma condição de superioridade, ele tenta diminuir essa diferença. Ele tenta se aproximar dos que estão mais embaixo e não distanciar ainda mais. Aí eu dou aqui um exemplo de algumas coisas que, não vou dizer que isso aconteça ainda, mas era muito comum há um tempo atrás. As pessoas tinham a empregada em casa e a empregada comia sempre o pão de ontem. O pão fresco ficava para os patrões, mas o pão dormido, para não jogar fora, não dá para ela. Esquenta aí o pão e come, esse pão vai ser o teu. Então, isso é um mecanismo de aumentar esse distanciamento entre as pessoas, né? Então, o homem de bem é aquele que procura, de alguma forma, diminuir essas diferenças. Então, quando você fala da questão da igualdade, você tem por trás disso a parte das crenças e das raças. O homem de bem não pode jamais estabelecer qualquer parâmetro de crítica em termos das pessoas por suas condições de cor de pele ou da sua condição social, até porque ele tem o conhecimento da reencarnação. A compreensão da reencarnação, o entendimento da lei de causa e efeito e da possibilidade de você retornar em qualquer condição da sociedade, tira de nós toda a possibilidade de nos acharmos melhores do que os outros. Porque a lei de causa e efeito tem muito isso. No livro 50 anos depois, nós temos bem um caso desse. O imperador Adriano, que durante boa parte do livro mandou em todas as pessoas que estavam na trama, desencarna no final do livro e reencarna nos braços de uma serva. Então, aquele que era o imperador romano volta na condição de servo na encarnação seguinte. Isso tira de nós toda a possibilidade de nós nos considerarmos melhores do que as outras pessoas, considerarmos que nós temos mais condição. Então, tudo que possa ser oferecido como degrau de distanciamento entre os indivíduos desaparece, na medida em que você tem a condição de perceber que, reencarnando, tudo que você tem, você pode não ter. Hoje eu sou muito rico, eu posso vir pobre na próxima. Hoje eu tenho uma condição social super favorável, posso vir numa condição bem diferente. Então, extingue-se pelos princípios que a doutrina espírita possui qualquer manifestação, qualquer ideia, qualquer pensamento que possa colocar algum tipo de grupo social
em condição de destaque em relação aos outros, os nossos grupos sociais. Portanto, são apenas uma contingência das provas da existência que nós teremos e que vai se extinguir quando a prova acabar. Imagine, por exemplo, eu não estou falando mal dela, mas imagine, por exemplo, a rainha da Inglaterra, que durante 90 anos ela tem a compreensão de que ela é rainha, as pessoas a saúdam, ela é rainha há 90 anos. Quando ela desencarnar, ela não será mais rainha. Ela poderá ser uma outra coisa. Então, essa compreensão da reencarnação retira de nós essa possibilidade de nós termos uma visão mais estreita, de considerarmos que, como eu tenho mais alguma coisa do que os outros, Deus gosta mais de mim do que dos outros, porque, na verdade, nós somos todos iguais. Nós não temos distância entre nós. Existe uma parábola de Jesus, a chamada parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha é uma parábola que fala dos trabalhadores da última hora. E se você perceber, eles vão chegar em horários diferentes. Um chega às 6 da manhã, um chega às 9, um chega ao meio-dia, um chega às 3 da tarde e o menorzinho chega exatamente às 17 horas, faltando 1 hora para terminar o dia. E na hora de pagar, todos valem um denário. Todo mundo vale a mesma coisa porque nós somos todos iguais. Então, essa leitura da igualdade de nós diante da lei de Deus, ela é muito importante para que a gente compreenda a ótica que o Espiritismo tem sobre esses aspectos referentes à nossa absoluta igualdade. Portanto, nem condição social, nem cor de pele, nem gênero, nem nada pode estabelecer algum tipo de diferença entre nós. Pode falar, Chico Xavier. Tereza. Fala, aproveitando que você tocou nesse tema, tem surgido, infelizmente, na mídia algumas celeumas a respeito da posição de Kardec contra, ou a respeito, melhor dizendo, do racismo. Com a teoria da beleza, muitos têm acusado Kardec de racista. Isso. O que você poderia falar para nós a respeito? O texto Teoria da Beleza está em Obras Póstumas, uma obra publicada em 1890, portanto, 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Não foi ele que publicou. Depois da sua desencarnação, as pessoas foram nas gavetas de Kardec e pegaram uma série de textos e publicaram. Nós não temos certeza se esse texto realmente é dele ou não é dele. Se a ideia é dele ou se a ideia não é dele. Talvez ele tenha traduzido um texto de outra pessoa. Talvez o texto tenha sido escrito, mas não para ser publicado. Não é ele que publica. Se você pegar a obra básica, os 5 livros de Kardec, não há nenhum traço nesse sentido na obra. Então, esse texto que está apresentado ali, ele não representa o pensamento específico da doutrina espírita, mas sim o que está apresentado nos 5 livros fundamentais do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E neles, todas as discussões sobre reencarnação, sobre escravidão, são muito claras. Se você pegar a Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali várias questões apresentando a discussão da impropriedade do processo da escravidão, porque todos seriam iguais. E note, 1857. Nesse período, o Brasil ainda era escravocrata. O livro é escrito ainda no meio do processo da escravidão brasileira. Nós ainda seríamos uma nação que comprava pessoas, né? Tínhamos ainda esse tipo de modelo de sociedade bem estranho. Mas o Livro dos Espíritos se antecipando a tudo isso, não, isso aí não tem sentido. Ninguém pode ter a pretensão de que exista alguém para servir e outro para obedecer. Então, é aí que você vai encontrar, Tereza, as informações sobre o pensamento de Kardec. A obra dele não trata disso, mas em Obras Póstumas existe esse texto, a Teoria da Beleza, que coloca que dentro do processo evolutivo, algumas raças seriam
mais atrasadas e outras seriam mais adiantadas, em que ele coloca que algumas raças teriam já a possibilidade da encarnação dos espíritos mais depurados e outras de espíritos mais atrasados. E aí não fala de escravidão, mas fala de uma linhagem de evolução dos espíritos através das raças, o que não se sustenta dentro da leitura que a gente encontra na obra básica. Então, esse texto aí, embora tenha a assinatura de Kardec no livro, não foi um texto que ele teria publicado quando se estivesse em vida. Agradeço o seu esclarecimento. Vamos seguir? Vamos. Em seguida, nós vamos ter a cereja do bolo, não é? O ponto que aborda exatamente o cerne dessa nossa discussão de hoje. Lá, nessa mensagem, O Homem de Bem, na parte específica da relação do homem com o seu próximo, além dele falar da liberdade, além dele falar dos sentimentos de igualdade, falta o terceiro, porque são três: liberdade, igualdade e o terceiro, fraternidade. Então, vamos ver o que existe dentro desse texto sobre fraternidade. É lá que está escrito a frase que motivou o tema de hoje. O homem de bem é bom, ele é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças e nem de crenças. E o segundo ponto sobre isso é: em todos os homens vê irmãos seus. Então, veja que, na ideia do homem de bem, ele desenvolve as características da chamada família universal, que é um processo de crescimento da nossa compreensão de vida. No período animal, a gente está muito preocupado em sobreviver, então a gente nem divide a comida com os outros. Eu fico só para mim. Depois, num estágio um pouco mais para frente, eu já começo a ter família e eu quero dividir para a família. Então, para a minha família eu divido, os outros que se danem, mas a minha família eu vou proteger. E à medida que o tempo vai passando, a nossa compreensão de família ela tem que crescer, se distendendo progressivamente. Então eu já começo a olhar a minha sociedade, já começo a ver que existem pessoas que precisam de ajuda, que eu posso ajudar esses indivíduos. Então, quando eu começo a fazer toda uma movimentação de socorro aos que padecem, o meu sentimento de família ele está se desenvolvendo. E a gente vai desenvolver até que chegar um ponto que a gente consegue ver todo mundo do meu país como se fosse meu irmão. E isso é muito comum. As pessoas começam a dizer assim, as pessoas do meu país eu vejo como meus irmãos, mas os que não são brasileiros, para mim, não são meus irmãos. E a gente assiste o noticiário e vê assim, umas catástrofes que acontecem no mundo, a gente fica olhando e diz, nossa, olha, houve uma enchente aí na televisão, estava passando, a água saiu levando as pessoas dentro da enchente, o povo gritando e a água levando e sumiram as pessoas dentro do rio. Coisa mais horrível do mundo. Nossa, que coisa horrível. Aí se pergunta, sério? Onde foi isso? Resposta, foi lá na China que aconteceu isso. Ai, graças a Deus que não foi lá na China, não foi aqui. Então, chinês não é irmão. As pessoas do outro lado do mundo dizem, foi no Japão. Ufa, ainda bem que foi no Japão. Não foi aqui. Porque se fosse aqui, meu Deus, foi aqui. É um sentimento que já alargou mais, mas ele não chegou na fraternidade universal. Nós ainda não enxergamos todos como irmãos. Nós ainda temos diferenças entre as pessoas. E isso é o indicativo ainda da nossa inferioridade, das nossas dificuldades do ponto de vista moral. Porque a gente quer, na verdade, que as pessoas tenham suas vidas independente da minha. E a pandemia veio me ensinar que somos todos irmãos, né? Que nós precisamos uns dos outros, porque se um país ficar bem e o outro não ficar, nós continuaremos necessitando de nos integrarmos cada vez mais. Então, o sentido de família universal é o grande objetivo do processo de desenvolvimento humano. E a mensagem já traz isso, quando diz que
O homem de bem, ele vê irmãos em todos os homens. Então, todas as pessoas são vistas como seus irmãos, independente do que seja. E aí você tem uma quantidade enorme de matizes apresentados na nossa sociedade. O homem de bem não separa nada disso. Todos são seus irmãos. Todos são vistos da mesma forma. Ninguém é visto de maneira mais distante ou menos distante, e todos são como se fossem seus iguais, seus irmãos. E aí ele coroa todo o processo de liberdade, o processo da igualdade, no processo da fraternidade. Porque eu posso ser livre, mas não ser igual. Eu posso ser igual, mas não ser fraterno. E são 3 degraus. Então, é ter a liberdade, todos os direitos iguais, e depois sentir os nossos corações juntos, num processo de irmandade. Nós nos sentirmos como se nós estivéssemos realmente dentro de uma grande família, que o mundo fosse apenas uma única grande família para todos nós, desenvolvendo assim os sentimentos de fraternidade. Alguma dúvida sobre esse aspecto? Fale, Tainá. Ei, boa noite. Existe algum tipo de ferramenta, assim, ou... Acho que ferramenta vai ser a melhor palavra para usar, para a gente alcançar esses degraus? Esses 3 degraus que eu falei, Isso. se você perceber, Tainá, isso aconteceu nos últimos 3 séculos. O século XIX foi o século das liberdades. Observe quantas nações se libertaram durante o século XIX. Então, o que aconteceu no século XIX? As nações que eram das colônias espanholas se libertaram. O Brasil, em 22, se liberta de Portugal. No finalzinho do século XVIII, 1789, a França faz a sua libertação. Um pouquinho antes foi o período da libertação norte-americana. Então, o século XIX foi um século para quebrar esses processos de subjugação de nação sobre nação. Foi muito frequente isso. Por quê? Porque havia dentro da Europa o chamado imperialismo europeu, o imperialismo do século XIX. Então, no século XIX, você vai desmontar esse fenômeno de imperialismo. Então, qual era a missão do século XIX? Quebrar essas diferenças e tornar as nações libertas. Só que, depois de libertas, elas tinham desigualdades, as pessoas estavam numa condição de muita desigualdade. O século XX foi o século da igualdade. Se você perceber, as grandes conquistas de igualdade foram obtidas no século XX. Igualdade de gênero, a mulher passou a votar, trabalhar fora, ter mais liberdade, veio as ondas sucessivas de libertação, veio o período das lutas raciais, no sentido de igualdade racial. Então, o século XX foi um século marcado por essas conquistas das igualdades entre as pessoas. Então, se o século XIX teve como meta a liberdade, o século XX teve a meta da igualdade, o que está reservado para o século XXI? A meta da fraternidade. Então, essa janela de tempo agora é a janela da consolidação do processo da fraternidade. E aí, uma série de instrumentos vão fazer com que a gente desenvolva isso. Preocupação com o meio ambiente vai fazer com que todo mundo perceba que um depende do outro. Que o planeta nos integra numa grande aldeia global e que todo mundo se precisa. Existe toda uma necessidade entre todos para que a gente esteja harmônico. Então... Mas assim, você como homem, né, como pessoa, não sei sua idade, não sei se isso veio com a idade, com o estudo, mas você acha que você alcançou esses 2 degraus, assim, pelo qual você já passou? Porque para mim é muito difícil isso. Você teria coragem de
considerar que alguém tem que trabalhar para você na condição de escravo? Não. Esse você já passou. Você acha que tem pessoas que... Por exemplo, um exercício que eu faço, vou dizer uma coisa que eu faço. Quando eu passo na rua que eu vejo uma pessoa revirando lixo, debruçado daqueles tonéis de lixo revirando, eu passo e eu penso comigo, ele vale um denário igual a mim, e tem o mesmo valor que eu. As pessoas todas têm que você tem que olhar para as pessoas como se todas elas valessem um denário. Então, por exemplo, você tem as pessoas que vão buscar lixo na sua casa. Elas chegam na porta e pegam lixo. Uhum. Sabia que eles estão com sede? Eles passam o dia inteiro correndo no sol quente, eles ficam com sede. Mas a gente não lembra de oferecer água para eles quando eles passam. Então o cara passa, pega o lixo e vai embora. Você diz, espera aí, toma, leva essa água. Toma, pega a água para você. Porque é uma maneira de nós percebermos a dor do outro, de sermos mais sensíveis à dor das pessoas. Cuidar. Você vai jogar um vidro no lixo, aí você corta a garrafa PET, coloca o vidro dentro da PET. Depois você fecha a PET, passa uma fita adesiva, para ele não se cortar. Senão ele se corta. Ele pega o lixo e ele não sabe, me cortei. Então, tudo que é cortante, a gente tem que saber embalar para não machucar as pessoas. Né? Então, são cuidados de você enxergar as pessoas, de você ver as pessoas. E é um exercício que a gente precisa fazer. Então, a primeira etapa é você aceitar que você vive numa sociedade em que as pessoas não devem viver para servir os outros. Esse é o primeiro. Não é? Na minha terra, havia uma prática, hoje ela praticamente não existe mais, mas havia uma prática que era muito cruel, isso aí há uns 40, 50 anos atrás era comum. As pessoas iam no interior e viam uma família que tinha uma menina, pequena, 6, 7 anos, aí dizia, olha, eu queria levar a sua menina para morar comigo lá na cidade, que eu vou colocar ela para estudar. E a mãe, querendo que a filha tivesse um futuro melhor, passa a criança para a família, porque a família vai dar instrução, porque lá no meio do mato ela não vai conseguir estudar. A família pegava aquela criança e levava para a cidade com a promessa de ensinar. Mas na tentativa de ensinar, colocava a menina como escrava na casa, né? Era uma empregada doméstica que não recebia salário, porque ela já tinha tudo em casa, tinha comida, tinha a cama, para quem vai pagar? E a menina pequenininha, 8 anos, tal, fazia o serviço de casa. Não, estou ensinando ela para ela ser dona de casa quando ela crescer. E estudo que era bom não era oferecido. Isso era feito demais no Pará. Demais, isso foi feito muito. Tá doido. Isso o quê? Eles chegavam a fazer uma espécie de um tablado para colocar na pia, porque como ela era pequenininha, não chegava na torneira, punha um tabladinho para ela subir, para ela lavar a louça, que era para ela ir aprendendo desde cedo. E ela ia ficar naquela família a vida inteira, nunca ia receber salário, e ela era criada, ela era uma espécie de uma criada na casa, sem perspectiva nenhuma de futuro. Isso aconteceu demais no Pará. Isso é século XX, em que as pessoas se dispunham a fazer isso. Essa prática hoje ela já não é mais tão frequente, porque a sociedade foi, de certa maneira, impedindo que isso acontecesse. Por que não? Diga, Tainá. É a Tainá que fez a pergunta agora. Ah, tá, porque ela... Então tem que baixar a mãozinha. Baixa a mão. Aí. Ah, tá bom. Pois é, então, o primeiro degrau é esse, né, que é a liberdade, e depois tornar as pessoas iguais. Nós não podemos ter uma compreensão de sociedade como as pessoas possam ter mais direito do que eu. O homem de bem, ele enxerga todas as pessoas como seus iguais. Agora, o que é importantíssimo nisso? Ele não age com ódio quando encontra isso, ou seja, ao encontrar, ele não é uma pessoa que vai brigar, vai criar confusão, porque isso negaria todos os princípios do homem de bem. Mas ele toma a defesa do fraco contra o forte de maneira harmônica, e não nesse processo de ser
uma espécie de um justiceiro dentro da sociedade, mas ele tem uma preocupação de manter a harmonia entre as pessoas e lutar para que as pessoas estejam nas suas condições de igualdade, de liberdade, sem violência, sem ódio, sem agressão a ninguém, inclusive do próprio algoz. Você tem que saber lidar com aquele que é o algoz, porque ele também é nosso irmão e precisa de um certo jeito para que você aborde as ações equivocadas que a gente pratica. Podemos seguir? Podemos. Vamos para frente. O quarto ponto apresentado dentro da leitura do homem de bem diante do seu próximo, você veio da liberdade, igualdade, fraternidade, o próximo é a caridade. Aí é que entra a preocupação de cuidar do outro. Olha o que diz Allan Kardec sobre as 5 características relacionadas com a caridade do homem de bem. Ele é possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem e não espera paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses em favor da justiça. Essa é a característica do homem de bem. Ele está preocupado em garantir uma condição de melhores condições sociais. Mas ele não vai fazer isso com violência, porque quando diz que ele toma a defesa do fraco contra o forte, ele vai tomar, mas a ideia do amor ao próximo e da caridade não pode estar divorciada. Na tentativa de defender um, eu não posso agredir o outro. Eu posso até buscar os mecanismos da lei, mas o meu coração não pode se envenenar de ódio por aquele que age de maneira equivocada. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, no item 17, que fala sobre as características do mundo de regeneração, lá está dito que no mundo de regeneração, uma das 7 características da pessoa que é de mundo de regeneração, está dito lá no item 17, é o acendrado senso de justiça. O que seria um acendrado senso de justiça? É tomar a defesa do fraco contra o forte, sacrificar os seus interesses em favor da justiça. Quando o homem ele tem um acendrado senso de justiça, ele quer que a sociedade seja melhor, que as pessoas vivam em paz, que exista harmonia entre as relações. Então, esse papel do homem de bem, ele é muito importante, porque ele vai ser um elemento de transformação da sociedade. E volto a dizer, sem utilizar dos instrumentos agressivos para isso. Mas seu papel é oferecer sempre que possível o dom de ajudar as pessoas, de cuidar dos outros, de ter a preocupação com o semelhante, de dividir o que ele possui, de ser o mais harmonioso possível nas suas relações sociais e procurar sempre que puder ajudar para que as condições de desigualdade sejam reduzidas a partir dos instrumentos que ele possa se valer para proteger os mais fracos. Dúvidas? Vou-lhe uma. Pode prosseguir. Então, vamos para o próximo. A próxima característica do homem de bem é a humildade diante do outro. Ainda há pouco eu falei de humildade, mas eu falei da humildade diante de si mesmo. Agora é a humildade diante do outro. Então, como que ele faz? Ele procura sempre observar as ações que ele toma. Então, nessa discussão, aqui nós vamos encontrar no texto uma característica bem interessante dele, que é a seguinte: ele procura sempre analisar se ele prejudicou alguém com alguma palavra malévola. Então, se ele falou alguma coisa que machucou alguém, ele vai pedir desculpa. Ele pede desculpa
Porque ele se analisa sempre para verificar se a brincadeira que ele fez, se o que ele falou, não machucou a sensibilidade de alguém. Ok? Então, ele está sempre preocupado. Não posso machucar as pessoas com minhas palavras. Então, ele verifica se ele, com alguma atitude de orgulho ou de desprezo, também machucou alguém. Então, veja, ele analisa se as palavras machucaram alguém e se as atitudes que ele fez machucaram alguém em virtude das suas condutas relacionadas com o seu orgulho. Então, ele fica sempre se observando. Hein? Será que o que eu fiz machucou as pessoas? Será que o que eu falei machucou alguém? Então, se eu machuco alguém com minhas palavras, ou se eu machuco alguém com meus atos, então eu não estou sendo um homem de bem. O homem de bem, ele fica se analisando e não aceita machucar as pessoas. Ele não aceita ferir ninguém. Por quê? Porque sua característica é não se servir, ou melhor, não se utilizar das ferramentas do desamor para defender as suas ideias. Então, ele não se permite. Mesmo que ele esteja buscando uma coisa correta, não é porque eu busco uma coisa correta que justifica eu machucar as pessoas. Os fins não justificam os meios. Ah, mas aí vai demorar demais. Que demore. O meu objetivo não é fazer uma mudança brusca das coisas, mas é fazer a minha transformação e ajudar na transformação dos outros. Mas se eu quiser, a pretexto de defender uma verdade, agredir os outros, violentar pessoas, ofender, eu estou entrando por um caminho perigoso e que, de repente, pode me fazer com que eu tropece no caminho, achando que eu estou certo quando eu estou errado. Então, as suas palavras e os seus atos. Agora, vejam essa terceira, que também tem a ver com a sua característica de humildade. Ele recua diante da ideia de poder causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando ele puder evitar. Então, se ele pode evitar uma contrariedade, se ele pode evitar um machucamento no outro, ele evita. O que ele puder fazer para evitar com que os outros se machuquem, ele vai fazer. É um processo de construção muito lento, porque vai exigir uma atenção permanente. Se o que eu disse feriu, às vezes dentro de casa, a gente não se dá conta que a gente magoa o cônjuge, magoa a esposa, magoa o esposo. Quando, sabe, também você não ajuda em nada. Então, a gente já está saturado numa relação que está desgastada, a gente vai e ataca alguém, agride alguém. Então, o Espiritismo, através da mensagem Um Homem de Bem, nos sugere que a gente não ataque ninguém, que a gente não agrida ninguém. Puxando essa informação para dentro do nosso tema de hoje, que é crenças e as questões de raça, ele não ofende pessoas, ele não agride pessoas que pensam diferente dele. Ele não faz, como às vezes a gente faz nas redes sociais, que a gente encontra pessoas que são diferentes de nós e nós atacamos, agredimos a pretexto de defender uma verdade. Então, na humildade do homem de bem, ele não age dessa forma e ele se recolhe para não agredir os outros. Ele vai agir, mas sem agredir. Vai ter que encontrar estratégias para dizer o que tem que ser dito, para fazer o que tiver que ser feito, mas sem provocar ódios, desamor, violência, mágoa, ressentimento, qualquer tipo de sentimento negativo. O homem de bem estará sempre focado naquilo que ele está fazendo, para que ele não gere novos desamores para trás, criando embaraços para o seu processo de desenvolvimento. Tá? E, fechando todas essas questões sobre a humildade, ele diz o seguinte, que ele age assim, sendo dessa forma, porque ele entende que se ele não for misericordioso com os outros, se ele não fizer o que ele puder para não agredir as pessoas,
ele também não terá de Deus a misericórdia diante das coisas que ele faz. Então, para que ele possa obter a clemência de Deus, ele se submete a não agredir os outros. Isso está no Pai Nosso, né? Quando assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então, ele entende que se ele agredir alguém, se ele ofender alguém, ainda que ele possa ter, em princípio, razão para isso, quando ele faz esse movimento, ele se descredencia de ter, da parte de Deus, a misericórdia devida pela sua possibilidade de estar em harmonia com a lei. Ele agride automaticamente. Ele se torna desmerecedor da misericórdia divina. Bonito, né? Dúvidas sobre isso? Dou-lhe uma. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Pode, porque até agora ninguém levantou a mão. Então vamos lá. Próximo item. O penúltimos desses itens é relacionado aos aspectos consoladores do homem de bem. Porque veja, a gente estava falando de liberdade, igualdade, fraternidade, caridade, a caridade que é o oposto do egoísmo, e o outro aspecto que é a humildade, que é o oposto do orgulho. Fechamos os 5. Liberdade, igualdade, fraternidade, caridade e humildade. Fechou 5. Faltam ainda mais 2 que são importantes nesse processo. A primeira delas, o aspecto consolador que esse indivíduo possui. Ele possui como característica essencial, conforme aquilo que a doutrina espírita nos fala, o aspecto consolador. Por quê? Porque o espiritismo, ao ser definido por Allan Kardec dentro daquilo que os evangelhos apresentavam, Allan Kardec diz, olha, aquele consolador prometido por Jesus, esse cara é o espiritismo. Então, o que seria, então, a característica essencial da doutrina espírita? Ser uma doutrina consoladora. Em sendo isso verdade, em sendo para nós importante esse processo de consolação, é lógico que todos os ambientes que digam respeito a estabelecer consolo estão relacionados ao homem de bem. Vamos ver o que está colocado aqui. Se a gente for pegar os itens que existem dentro da mensagem O Homem de Bem, que estão espalhados início, meio, fim, mas se a gente for buscando, olha, isso aqui é de consolo, isso aqui não é, isso aqui é, e juntar, nós vamos encontrar 7 momentos diferentes da mensagem que vão falar sobre consolo. Lá vai. O primeiro deles, encontra satisfação nos benefícios que presta, nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Então, ele vai ser alguém que se alegra de poder ajudar. Ele fica feliz de poder ser útil às pessoas. Então, ele não faz as coisas com raiva. Às vezes a gente faz isso, né? A gente tem uma tarefa domingo para fazer uma sopa no centro espírita. Daí, quando chega no domingo, meu Deus, domingo tão bom que eu podia estar fazendo tanta coisa. Eu vou ter agora que estar fazendo sopa, meu Deus. E a gente fica incomodado porque queria estar fazendo outra coisa e faz de má vontade. A mensagem diz que não. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Então, se ele faz isso de boa vontade, se ele faz isso com prazer, é porque ele está com o seu coração feliz no que ele faz. Voltando para o nosso ponto, que é o nosso tema, que é sobre as questões referentes às raças e às crenças, ele, quando age em favor de alguém, ele fica feliz com o que ele faz. Ele faz porque gosta. Então, não faz por um sentimento de que ele tem que fazer, porque senão os espíritos vão cobrar. Faz por prazer. E na sequência diz o texto, ele fica feliz com os serviços que presta.
no fato de fazer os outros felizes. Diz assim o texto: encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. No fazer de todos os outros, ou seja, em alegrar os outros, nas lágrimas que enxuga. O homem de bem não faz chorar. O homem de bem não agride as pessoas, não ofende os outros. Ele enxuga lágrimas. Ele leva palavras de consolo para as pessoas. Temos que saber se nós estamos fazendo isso, sabe? Ou se nós estamos fazendo as pessoas chorar nos dias atuais. O homem de bem, tudo que ele pode fazer, ele faz para acolher, para proteger os outros e não para destruir as pessoas. Se a gente faz algo que ataca, que agride, isso não faz parte das características do homem de bem. Então, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele prodigaliza aos aflitos. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito doloroso com a pandemia. Muita gente perdendo seus entes queridos, muita gente sofrida, muita gente passando por tantas dores. E nós temos um conteúdo excepcional que a gente poderia usar para consolar as pessoas. Mas o que a gente faz? A gente pega o conhecimento espírita, coloca dentro de um saco e não põe, e vai para as redes sociais agredir pessoas que estão já feridas e que vão ficar ainda mais machucadas. Quando a gente teria muito de bom para oferecer, nós oferecemos uma porção feia do nosso eu, ao invés de oferecermos algo que poderia ajudá-los. Então, nessa questão de crenças e de raças, o homem de bem, ele procura ajudar, consolar, levar mensagem. Hoje a gente pode levar uma mensagem de que os nossos entes queridos vivem, que nós estamos vivendo um momento de separação temporário, que nós vamos nos encontrar daqui a pouco. Tudo isso são coisas muito positivas para dizer, mas a gente deixa isso de lado e usa outro tipo de fala que não consola ninguém, apenas irrita, aborrece, agride, e esse não é o nosso propósito. O homem de bem, ele tem prazer nas lágrimas que enxuga e nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Pensemos nisso. Olha como se comporta o homem de bem com relação ao sofrimento alheio. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros ao invés de pensar em si mesmo. Então, quando ele tem alguém que ele olha para a pessoa, ele promove um processo de empatia e ele procura pensar no outro antes de si. Essa característica é muito típica daquilo que nós poderíamos pensar com relação aos aspectos do consolo que ele poderia fazer. Então, seu primeiro pensamento é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. E a gente, quando vê essas questões de crença ou de ideologias e o processo racial, pensa primeiro em si em relação aos outros. Inverte a lógica. Às vezes eu vou atacar pessoas, agredir pessoas, eu estou pensando primeiro no outro em vez de mim. Tem que pensar primeiro em mim, depois no outro. Em seguida diz, é cuidar dos interesses dos outros, antes de cuidar do próprio interesse. Cuidar das pessoas. Ser capaz de compreender os outros. Olhar para as pessoas como nossos iguais. Sentir verdadeiramente que o outro é idêntico a mim. Ter a preocupação efetiva de fazer tudo o que eu puder para ajudar as pessoas. Como último desses pontos relacionados ao consolo, diz Allan Kardec, ele não calcula os proventos, ou seja, as receitas e as perdas decorrentes de uma ação generosa. Ele não fica medindo para dizer, não vou dar, essa pessoa aqui só vale R$5, não vale 10, vou dar só 3, só 1. Ele não fica medindo, se eu ajudar fulano agora, amanhã ele pode me ser útil. Se eu faço isso, eu não sou um homem de bem.
se eu calculo o que eu posso ganhar com os benefícios que eu faço, eu não sou um homem de bem. Se no aniversário do meu chefe eu levo um presentinho para ele, para agradá-lo, para que amanhã eu possa me valer dessa amizade, esse não é um homem de bem. O homem de bem, ele faz as coisas sem procurar nenhum interesse nesse sentido. E como última parte da mensagem do homem de bem, ele vai trabalhar os aspectos referentes à indulgência, quando o outro erra. Já falamos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da caridade, da humildade. Já falamos agora da questão do consolo e o último dos pontos que a mensagem destaca sobre o homem diante do seu próximo é a indulgência. A indulgência é o que diz respeito a quando as pessoas erram. Você tem um familiar difícil, um filho complicado, uma filha difícil, um pai complicado, um irmão, marido, esposa. Então, o chamamento da mensagem é para que a gente desenvolva a indulgência nos nossos dias. O homem de bem, ele é indulgente para com as faltas do outro. Quando o outro erra, eu não caio matando em cima dele. Eu tenho misericórdia das pessoas. Por quê? Porque eu sei da lei de Deus. Eu sei o que acontece com as pessoas que erram. Eu não preciso ter ódio dos que tropeçam, porque a lei de Deus possui mecanismo suficiente para cuidar deles. Nossa própria sociedade tem suas leis, mas independente das leis dos homens, se elas falharem, as leis divinas não vão falhar. Pode ser que os homens se enganem e nós consigamos até trapacear a lei humana, mas a lei divina não vai. E existe uma mensagem no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 23. Nessa mensagem tem uma frase atribuída a Jesus por Humberto de Campos que diz: para os que são maus, basta viver para que eles encontrem sua punição. Não é necessário que ninguém se estabeleça como vingador, porque a lei tem seus mecanismos para exercer a sua vontade. E aí Jesus diz uma frase bonita, dizendo: basta aos maus viver, porque o remorso possui fel suficiente para amargar uma existência inteira. Então o remorso pode amargar uma vida futura totalmente. Então não precisa que ninguém se estabeleça como vingador, como tendo ódio das pessoas, porque a lei de Deus vai encontrar os mecanismos sem que eu precise me comprometer. Então, ele, por essa razão, é indulgente com as faltas dos outros. Ele nunca se compraz em ficar rebuscando os defeitos do próximo e nem procura evidenciá-los. E terminando toda essa discussão, diz então Allan Kardec que o homem de bem, quando encontra alguém que cometeu uma falta, ao invés de evidenciá-los, se ele se vê obrigado a denunciar a falta do outro, procura sempre alguma forma de bem que possa atenuar tudo aquilo que o outro fez com algum bem que ele tenha praticado. Se nós pudéssemos sintetizar toda essa mensagem, dá para sintetizar em 2 pontos. Diz ela: respeita todos os direitos que seus semelhantes dão, que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que os seus sejam respeitados. E por último diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o sentido do homem de bem, diante dos aspectos que vocês pediram para hoje, sobre as crenças e sobre as raças. Muito obrigado, Jorge Elahá. Que Deus continue te amparando, te assistindo,
e que a espiritualidade possa, em cada um de nós, fortalecer estes conhecimentos para que a gente possa, na medida das nossas capacidades e dos nossos esforços, praticar essa lei de justiça, amor e caridade durante toda a nossa existência. Nossa gratidão imensa a você, e eu peço que, por gentileza, você faça a prece de encerramento, por favor. Eu faço, mas a Tainá ainda está aí ou já foi embora? Eu acho que ela já foi. Já? Ah, tá bom. Então. Eu ia perguntar para ela se é muito difícil, porque realmente é difícil. É uma tarefa não para uma existência, mas para múltiplas existências. Ninguém pode pensar que vai terminar essa existência com essas virtudes todas alcançadas. Esse é um plano de trabalho para o próximo milênio. Mesmo trabalhando diligentemente para conseguir, dá trabalho para conseguir essas verdades. Tá bom? Vocês desculpem eu ter pisado um pouco dentro do terreno mais político, mas é porque as questões que a gente tinha que tratar hoje, elas resvalavam um pouco dentro desse aspecto. Tá bom? Tranquilo. Foi perfeita a sua fala. Então, tá bom. Vamos orar, então, para a gente poder terminar o nosso estudo? Divino Senhor das nossas vidas e dos nossos destinos, ajuda-nos a compreender a necessidade que temos do bem nas nossas almas, para que possamos experimentar a paz de espírito que Tu reservas aos corações que amam. Auxilia-nos, Senhor, a vencermos as nossas dificuldades profundas, de desamor, de egoísmo, de orgulho, que nos impedem de maneira muito franca o acesso às virtudes que já conhecemos, mas que não conseguimos ainda vivenciar. Descerra diante dos nossos olhos, Senhor de todas as coisas, a lucidez sobre a necessidade de aproveitarmos as experiências que Tu nos ofereces dentro do ambiente doméstico, a chance de podermos vivenciar as nossas histórias ao lado dos nossos familiares, exercitando as virtudes que a mensagem Homem de Bem nos conclama a viver. Não permite que procuremos vivenciar tudo isso longe dos nossos lares, quando Tu colocaste ao nosso derredor as almas que mais precisamos amar para solucionar os nossos dramas. É por essas coisas, Senhor, que nós Te pedimos que o Teu coração nos auxilie, que Tu nos ajudes a podermos entender os grandes propósitos desta nossa existência nas relações familiares que Tu nos ofereceste. Concede-nos o dom de lermos as nossas vidas de maneira profundamente espiritual e encontrarmos as respostas para aquilo que buscamos há tantos e tantos anos. Senhor, protege os nossos lares para que haja harmonia dentro deles e para que os nossos corações se sintam convocados a viver as verdades que conhecemos através do Espiritismo. Não deixa que percamos esta oportunidade sagrada de vivermos plenamente as verdades do Espírito. Ilumina o melhor dos nossos pensamentos para que estejamos alinhados com o ideal superior da vida e faze com que nós estejamos sempre em paz para sermos mais úteis à nossa sociedade, ao nosso país, orando pelos nossos governantes, rogando pela harmonia da nossa sociedade, pedindo pela paz em todo o mundo, pela harmonia entre todos os homens e facilitando com que as nossas manifestações nas redes sociais e físicas sejam plenas de amor e de espiritualidade. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo que nos ajuda a entender de maneira clara o que Tu queres de nós nessa existência. Por isso, nós Te agradecemos profundamente as luzes que depositaste nos nossos caminhos e Te rogamos que Tu nos abençoes para que continuemos a ser dignos de Ti e do amor que Tu tens demonstrado por todos nós ao longo de todo o tempo. Obrigado por tudo, Senhor.
protege as nossas vidas e guarda os nossos corações sob a tua infinita paz. Assim seja. Tenhamos todos uma excelente noite, uma semana de muita saúde e paz. E mais uma vez, meu amigo, muito, muito obrigado. E parabéns à casa do Antônio de Pádua por seus 93 anos. Parabéns para a casa.